Eu vou fazer isso, mas você tem que me prometer que você não vai se viciar. Isso aqui vai ser viciante, o dinheiro que vai entrar. A melhor hora para você encontrar o seu segundo, o seu expert, é quando você não precisa. Eu tenho 2 eus. Quantos de vocês têm 2 eus conflitantes entre você? Um que emite boleto e outro que não paga. Sejam muito bem-vindos ao podcast 6 em 7. Aqui a gente fala sobre os primeiros passos para quem quer aprender marketing digital e a usar a internet para ganhar dinheiro, mais especificamente para fazer R$100 mil em 7 dias, o famoso 6 em 7. Eu sou Kate Maria. Sou Thiago Batista. E eu sou Érico Rocha. E a gente está aqui hoje no Insider, no segundo dia de encontro do Insider. Dá um oi aí para a galera, quem está assistindo ao vivo. Que massa. E, Érico, como você sabe, mas talvez quem esteja assistindo não sabe, todo mundo que está aqui tem o sonho de fazer o 6 em 7, faturar 100 mil em 7 dias, mas a gente sabe que nessa jornada existem alguns obstáculos, muitos obstáculos. E nem sempre a gente sabe o caminho para superar esses obstáculos, esses desafios, para conseguir, de fato, chegar no 6 em 7. A gente conversou com essa galera, listou algumas... Com essa mesmo? Com essa e com a galera do ano passado também. E separamos aqui algumas das principais dúvidas. E a primeira que eu queria começar perguntando é o seguinte... Érico, qual a minha Roma? Não vamos falar de Roma. A princípio não vamos falar de Roma. Mas o que acontece quando o expert ele tem medo de entregar muito conteúdo de valor no conteúdo gratuito? A gente fala muito sobre produção de conteúdo, fazer 2 raízes, 7 Nutellas, postar diariamente, postar com frequência, gerar valor, produzir conteúdo que gera transformação. E a gente também está muito acostumado a produzir muito conteúdo, já entregou muito ouro no conteúdo gratuito. Qual que é o limite ou existe alguma coisa que não deve ser publicada? Ou o que você faria se o expert está com dificuldade de entregar conteúdo por medo de entregar muito ouro? Só para ter uma noção aqui, quantos de vocês já passou isso pela cabeça de vocês? Será que eu estou entregando muito conteúdo? Será que eu não estou? Bastante gente, hein? Passa, né? Então o medo é real. Porque o princípio talvez se eu entregar demais, para que ele vai querer comprar o meu produto? Sim. O meu produto. Então a primeira coisa que eu me pergunto é, o que eu faço? Eu entrego bastante. Mas eu não entrego tudo. E não entrego tudo de forma organizada. E organização tem preço. Não é só o conteúdo que transforma. O que transforma é o conteúdo de forma organizada. Porque se você entrega o conteúdo de forma desorganizada, isso o que é forma organizada? Módulo 1 você vai aprender isso, módulo 2 você vai aprender isso. O que é uma forma desorganizada? Picada. Você dá uma amostra que pode e deve gerar transformação, mas a transformação maior tende a vir com a forma organizada. E a organização tem preço. Caro. Então a primeira coisa que eu penso é isso aqui. Vocês conseguem entender que organização tem preço? Vocês conseguem entender, eles estão falando que sim, tá, gente? Para quem está ouvindo. Organização tem preço. Porque economiza o quê? Tempo. Vocês falaram tempo. Tempo. E tempo é dinheiro. E as pessoas pagam, elas não compram um curso, elas compram tempo. Tempo para chegar a Roma, a Terra Prometida, o que você promete, mais rápido, com menos percalços. Então, organização é importante. Então, a primeira coisa isso que me deixa tranquilo é que, ao mesmo tempo que eu publico muito conteúdo, eu insiro na cabeça, eu dou uma coisa para as pessoas, eu dou o quê? Conteúdo, um pouco do negócio. Mas, ao mesmo tempo, eu insiro um outro problema para as pessoas. Eu causo confusão. Não exatamente naquilo que eu expliquei naquele exato momento, mas uma confusão no processo como um todo. E a pessoa fica com vontade de resolver aquela confusão. E aí que entra o seu tráfego, o seu conteúdo, aquilo que vai sustentar a sua PJ. Porque se você só entregar de graça o tempo inteiro, a não ser que você seja patrocinado pelo Sebrae ou por alguma coisa, pelo governo, você não vai conseguir sustentar a sua empresa, não vai criar um projeto de transformação.
né? Então, para isso, você vai ter que, eventualmente, monetizar aquilo, a não ser que você receba dinheiro do governo, se não for o caso, né? Se você for independente assim como eu, você tem que gerar um processo íntegro, honesto, de sedução, onde você vai gerar algum valor, mas você vai gerar de forma desorganizada propositalmente, porque você vai, eventualmente, querer um comprometimento. Porque esse comprometimento vai dar para eles a organização, mas vai dar para eles também o comprometimento. Porque quando o cara investe tempo e dinheiro numa coisa, ele tende a fazer. Quem nunca matriculou naquela academia que era baratinha, mas não foi? Quem nunca foi na nutricionista e era meio baratinho e acabou não fazendo a dieta? Então, o que gera transformação é um método, organização e comprometimento. Enquanto ela não estiver mesmo comprometida, vai gerar menos transformação. Então, a maioria das pessoas que escutam meu conteúdo gratuito e gostam, elas gostam, escutam, porém elas vão tender a ter uma transformação muito menor. E tem um outro agravante que eu faço também. E sou aberto com isso, tá? Quem está me escutando, o combinado não sai caro. Eu não coloco tudo lá. Eu deixo algumas partes propositalmente de fora. Porque a intenção do meu conteúdo é gerar interesse, atenção, porque eu quero me comprometer com essa pessoa e quero que ela se comprometa comigo. Então, eu deixo algumas coisas de fora. Algumas coisas eu nunca falo em conteúdo gratuito. Por exemplo, não me lembro, pode ser que eu tenha errado. E só lembrando que esse é um conteúdo gratuito, então você vai acabar de desdizer. Não, eu não vou explicar, mas qual foi o conteúdo gratuito que eu falei sobre efeito tsunami? E se você não fizer um efeito tsunami bem orquestrado no seu lançamento, ele abre fraco. Boa. Qual foi o conteúdo gratuito que eu falei de árvore de tags? Não falou. Não lembro de ter falado, tá? Às vezes eu mencionei a palavra árvore de tags. E essas árvores são muito importantes no final. Mesma coisa, você vai abrir uma garrafa de champanhe. Se eu não ensinar você a sacudir, ela vai abrir mais devagar. Não Talvez vai ter o relâmpago, né? o relâmpago eu acho que eu nunca falo também. Então, tem várias coisas que eu proporcionalmente deixo. Por que isso? Porque eu tenho intenções, uma má intenção. E não me julgue, não. O cara vai sair com a menina. Ele vai lá, vai convidar ela para comer sushi. Porra, ele vai tentar causar uma boa impressão se ele estiver apaixonado por ela, porque ele está querendo casar com ela, ter filho, formar uma família. Vai julgar ele? É errado isso, mulherada? Não, ele está falando, eu estou saindo, quer dizer que você precisa casar comigo agora não, mas eu estou interessado. E não importa, nenhum processo de namoro vai ser igual ao casamento. É, mulherada. Fala de verdade aí, só para eu entender. Não. Namorar não é casar. E a mulher também, eventualmente, vai fazer isso. Ela vai fazer coisas no processo de namoro que ela não faz. Tem coisas que você só descobre depois do casamento, né? Sim. Não vai guardar essa partezinha, né? Para quê, né? Então, é um processo íntimo. Você vai namorar, para conhecer, para saber se você quer se comprometer. Porque através do casamento, eventualmente, vem um comprometimento maior, criação de família, essas coisas não dá para criar sem comprometimento. Legal. E, Érico, o Fórmula, beleza, eu consigo ver isso, né? Que é um método, digamos assim, robusto. Pô, eu consigo fazer um conteúdo de gatilho mental da escassez, gerar valor ali mesmo naquele conteúdo e a pessoa querer saber mais da fórmula, dos gatilhos mentais ordenados e tal. E quando chega alguém que vem e fala, cara, o meu produto é muito mais simples. Por exemplo, eu ensino a fazer marmita e ganhar dinheiro, e escalar isso, vender marmita no bairro. E se eu der o pulo do gato, por exemplo. É complicado vender marmita no bairro. Não é tão simples assim, não. Todo o processo parece de fora simples. É a mesma coisa quando o cara chega para mim, o Fórmula são 3 vídeos. E no final você coloca uma escassez. Se funcionasse, não estaria essa galera aqui, só com essa informação. Tudo é mais complicado. E tem um segundo nível que você vende também, que é um nível de acompanhamento. Acompanhamento vale dinheiro. Vale até mais dinheiro que a organização. Então, quando eu vendo Fórmula, eu vendo organização. Certo. Né? No Insider, eu vendo feedback individual customizado, mais outros entregados como o próprio evento ao vivo, que as pessoas estão aqui estão vendo. Então, isso também vale dinheiro, acima do mesmo método. Inclusive, vale até muito mais dinheiro. Assim, as pessoas pagam muito mais por um feedback. Eu vou comprar um livro de jiu-jitsu, a informação está organizada, é diferente de eu ter um professor fazendo golpe,
e, sei lá, corrigindo. É diferente. A performance, o tempo de 6 em 7 é maior. É mais rápido, né? Então, a complexidade do método, você não vê que influencia se muito. Eu entregasse, engraçado, se eu entregasse ainda tudo, se eu abrisse a área de membros do Fórmula de graça, eu ainda podia vender só o acompanhamento. Poderia. Então, por que eu não faço isso? Porque eu acredito que nesse modelo é melhor para mim. Porque no Fórmula, apesar de quando eu ganho um pouco de dinheiro para aquele que pode pagar menos naquele momento, ou ainda quer, sabe, às vezes ele pode pagar mais, mas ele quer me testar, entendeu? Quer noivar, sabe-se Deus, entendeu? Quer morar junto, sabe-se Deus como é que é a vida hoje em dia. Mas, eu dou essa opção, ele não precisa fazer o super, hiper, triper, casar, ter 3 filhos, 2 têm que ser gêmeas, não precisa começar assim, entendeu? Então vai começando, e esse processo, a minha audiência responde bem a esse processo. Mas eu poderia começar pelo auto ticket também. Você começou pelo auto ticket. Já foi direto para o auto ticket. O FHT é um produto de auto ticket, que começa já no auto ticket. Então, é diferente, não quer dizer que não funciona, mas vale dinheiro. Vale dinheiro por quê? Porque as pessoas recebem benefício por isso. Elas economizam tempo na jornada delas. Então, mesmo que eu entregasse tudo 100%, me obrigasse a lei, a entregar, abrir a forma, tudo, ainda podia criar um excelente modelo de negócio. Que é vender acompanhamento. A Smart faz isso, né? Smart Fit, Blue Fit, sabe-se Deus. Ela tem um produto dela barato lá, que é você paga X reais mais baratinho, você faz tudo ali. Tem a planilha, tem um carinha lá, tá tudo limpinho, responde suas perguntas. Mas tem gente que vai querer o personal. Deve ter o personal lá também. Faz tempo que eu não vou, mas eu não pratico, mas tem um público que vai querer o personal, porque o personal traz comprometimento, traz feedback na hora. O personal, a coisa de personal bom é que você não precisa nem pensar o que você vai fazer, né? Se o personal for bom, ele pensa para você, já é menos uma coisa. Quando você está a ponto de desistir, ele fala mais uma, porque ele aguenta, mas ele não quer te machucar, senão ele não é pago mais, ele perde o cliente, né? Então, assim, dá ROI. Se você puder investir, 2 coisas boas para investir na vida no personal é bom, dá ROI. A segunda é uma doula. Entendedores entenderão, né? Ô, Érico, só vou voltar um pouquinho, porque você comentou, eu não me lembro de alguma vez ter feito conteúdo sobre efeito de tsunami, sobre R2X, sobre relâmpago, etc. Qual que é o sobre critério? Aquecimento. Qual que é o critério do que você... Existe algum critério do que você publica e do que você não publica? Vocês querem saber o critério, galera? Sim. Escolhe, o expert escolhe, pega umas partes e você nunca fala delas. E quando você for falar, só fala que nunca falou. E geralmente... Agora eu vou ter que lembrar quais que ele nunca falou, para nunca produzir sobre isso. E geralmente tem a ver com o pulo do gato, né? Até para ter aquele negócio. Não necessariamente, tem vários pulos do gato. Assim, a escassez é um pulo do gato também. Mas, assim, o carro, a roda é um pulo do gato, mas a embreagem também é. Tenta dirigir sem embreagem. Você não precisa deixar o maior dos pulos do gato, não, inclusive. Mas tira uma parte da coisa, perde eficiência. Porque você quer comprometimento, seja íntegro com a sua audiência. Tá, o meu processo é assim. Eu queria que toda coisa fosse assim. Quem dera, se todos os hotéis deixassem eu, sei lá, passar umas horas lá antes de ter que bucar. A gente buca e se não for, perdeu, entendeu? É um processo até mais amigável de venda. O hotel meio que você tem que ir na recomendação da primeira vez e boa. E o prejuízo é seu também, assim, nada de errado. O hotel é um business duro, né? Não estou julgando, não, mas... Queria que tudo fosse assim. Já pensou se tudo fosse assim? Se você pudesse experimentar um pouquinho? Se você pudesse namorar? Pô. Não, legal, Érico. E essas vezes, né, uma das objeções do expert, né, o medo de entregar tudo, né? E, beleza, você falou sobre isso e tal. E para o expert que, cara, tá sem consistência, seja por essa objeção ou por outras... você já deve ter pegado vários aí. Alguém aí que já se viu sem consistência? Uma galera, não é. É raro, mas acontece muito. E você, cara, é uma pessoa que tem consistência em várias coisas da sua vida quando você se propõe a fazer. Tipo, quando você se propôs a fazer o 365, ou quando você fazia o 747, ou tipo, os áudios lá do Telegram.
que segredo você dá para quem está sem consistência hoje e é o expert? Em projetos como esse, é fazer a consequência de parar doer mais do que a dor que eu tenho para conseguir. Consequência de parar. Ser maior, mais doloroso do que a dor de fazer. Então, por que a gente... O imposto de renda está chegando. Quem já fez? Já era para ter feito? Já pode. Já? Oh. Não, até Os o caras dia do banco já anterior mandou não as era. paradas lá. Por que a gente não está fazendo agora? Porque a consequência de fazer hoje ainda não é gritante, não tem uma consequência. Quando chegar na véspera, a consequência de não entregar o imposto de renda até a hora, eu não sei ao certo, faz tempo que eu não perco a data, mas eu acho que deve ter multa, tem umas coisinhas assim, sabe? Não é simples, não. Por que a gente estudava para a prova no último dia? É só quando a consequência, a dor de estudar é uma dor intensa para todos nós, para a maioria de nós, mas enquanto não era, a dor de não passar de ano passa a ser maior do que a dor de estudar, e você vira noite. Então, todos esses processos eu colocava, no começo, eu precisava colocar mais isso. Mas eu chegava para a minha audiência no 365 e falava assim, ó, se eu não postar um vídeo por dia, por 365, você pode virar para qualquer pessoa e falar que eu sou um homem sem palavra. E falar isso para 300 milhões de chefes. E a sua palavra é algo que você valoriza, né? Pô, principalmente quando eu falo para essas pessoas ao vivo, em vídeo. Então, eu fiz isso para mim, quando desistir deixa de ser uma opção, o sucesso passa a ser inevitável. E assim, com o tempo, eu colocava muitas coisas. Com o tempo, eu não precisava mais fazer isso. Sabe, às vezes eu falo assim, quando eu estou perdendo a consistência, eu falo assim, Érico, eu tenho dois Éricos aqui, ó. Se você continuar preguiçoso e não fizer isso, eu vou fazer um desafio, vai dos dois para o buraco. Então, hoje em dia, faz tempo que eu não preciso mais disso. Muito mais disso, sabe? Mas, com o tempo, eu jogava o outro lado do muro. Eu falo da técnica do Pix. Dá um Pix de um valor extremamente desconfortante para você, para um advogado raiz, daquele que não tem pena de você, e fala assim, se isso não aconteceu, eu te dou autorização para dar esse Pix para o meu maior inimigo. Ou, pois, aí a dor de não faz, você acorda mais aceso. Por que a gente, uma vez eu morei na Alemanha 4, 5 anos, e os caras são pontuais lá. Aí tinha um alemão aqui, no Brasil. E aí ele virou para mim, Érico, qual é a diferença? Sempre o sotaque, né? A diferença, ele falava as coisas, é massa, né? Porque a gente descobre umas coisas que são óbvias para a gente, mas não é óbvio para quem ele chamava mapa de Amapa. Onde está Amapa? Um dia ele caiu, machucou o braço, falou assim, me abraça, no jogo de futebol, me abraça, me abraça. A gente pulou em cima dele, começou a abraçar, ele gritava alemão, me abraça, me abraça. E a gente falou, abraçando o alemão, falou, o cara nunca foi assim de abraçar, né? Tipo, umas vezes, me abraça. Eu tava todo mundo em cima dele, ele falou, me abraça, tá quebrada. Os alemães são massa. Mas aí esse alemão louco. Mas assim, aí um dia ele falou assim, eu falei assim, pô, o bom da Alemanha é que a galera é pontual. Eu falei assim, não, o brasileiro é pontual também. Eu falei, mãe de quem? Na Alemanha, você chega no ponto de ônibus, literalmente, tá lá, escrito em papel, talvez hoje seja digital, mas quando eu fui lá em papel, estava lá, ônibus 11 vai passar nesse ponto às 3h42. Não estou falando de trem, não, estou falando de ônibus. Era uma atração turística eu ficar lá. Às vezes eu ficava, não, agora eles vão errar. Como é que eles não erram? Você está me falando que o brasileiro é pontual? Ele falou assim, ele é pontual. A galera, quando vai para o aeroporto, não atrasa. Às vezes alguém perde o voo, mas eventualmente na Alemanha também perde o voo. Então eu falei, por que a gente atrasa normal? Porque existe uma convenção que a gente sabe que para o avião, se atrasar, não faz check-in. E aí o que acontece? Eu acho que estatisticamente a gente chega tão na hora quanto o alemão. Mas numa reunião, ou numa festa, ou num churrasco, a gente não tem essa convenção. Está aceitando, então a gente pode chegar mais atrasado. Então o brasileiro, é só convenção. Lá talvez tenha uma outra convenção, que na reunião, você marca uma festa de aniversário na Alemanha, às 8 horas, 8h02 está todo mundo na festa. Se eu quando marcava uma festa de aniversário às 8 horas, e eu pedisse para meu pai chegar lá, ele falou assim, Érico, não vamos chegar, não vai ter ninguém lá. Sim.
O dono da festa vai estar tomando banho. Nem ele acredita naquilo. Porque a gente já entende isso. Então a gente propositalmente chega mais tarde, porque a gente não quer ser um cara que vai chegar primeiro e vai ter que ficar conversando com o cara, enquanto ele acaba de arrumar a casa. Porque essa é uma convenção não escrita que a gente entende. Faz sentido, gente? Sim. Então, assim, quando a consequência... Mas lá existiu uma consequência maior. Não, 8 horas é 8 horas. É um desrespeito. Chegar. Então, aí você chega mais atrasado, mais estatisticamente mais cedo. Claro que todo mundo tem os seus imprevistos e tal, mas é isso. Aí alguém educou isso lá na hora e foi ser importante, é o que é. Sem querer generalizar demais, né? Pelo menos onde eu estive, nas cidades que eu estive, parecia que era um padrão, uma regra não escrita. Desde cedo falou, cara, é uma dor muito grande, pronto. Não, beleza, você falou dessa dor do alemão, né? Você falou da dor de se comprometer com exemplos, né? De como que você pode fazer doer em você, né? Digamos assim, você falou... Não existe gente, Érico, você é disciplinado. Não, você falou duas formas. Não, eu uso a técnica do Pix. Você usa mesmo? Eu uso mesmo, várias vezes, já usei o tempo inteiro. Você lembra de alguma vez recente? Cara, assim? Pix já rolou demais. Pô, bota a minha conta aí nesse meio. Rolou demais. E às vezes a gente precisa de um Pix desconfortante, mas às vezes não. Pode ser, às vezes, R$50 é o que você não quer perder, esses R$50, sabe? Uhum. Fala para um amigo, ó, dá R$50 para ele e fala, velho, se você deixar de fazer porque 50 não fez sentido na sua vida, aumenta. Vai chegar uma hora que vai ficar grande. Aí não é o Pix, é o carro, dá o carro. Vou passar o meu carro pro seu nome, tem que ser para um advogado, tá, gente? Amigo não vai pegar o seu carro. Advogado. A Leti vai, ela tá doida para pegar meu carro. Ela posta meu carro todas as vezes. Você vai fazer uma oferta irresistível agora, Kate? Não, jamais. Mas a disciplina é muito mais arquitetado, assim, para mim sempre foi muito mais arquitetado do que uma qualidade. O Érico sempre foi disciplinado. Não, eu sempre botei o meu na reta, porque eu não sou disciplinado, eu sei que eu vou pisar na bola. Olha, isso é massa. Eu tenho 2 eus. Quantos de vocês têm dois eus conflitantes dentro de você? Um que emite boleto e outro que não paga. Cara, gente, e a gente fala isso, mas é qualquer coisa, em qualquer cultura. Se você marcar férias, e se for um empreendedor, profissional liberal, que você consegue, tipo, na empresa não dá, porque tem todo um processo, né, um planejamento, mas se você for a pessoa que delimita suas férias, se você não comprar a passagem, você não vai. Comprou a passagem, a dor de perder passa a ser um pouco maior. Você vai perder, cara, agora eu vou perder essa passagem. Então o segredo de tirar férias é comprar a passagem. Boa. Ô, Érico, mas você falou sobre algumas maneiras, a técnica do Pix e tal, para você superar esse obstáculo. Mas qual é a consequência de você não ter essa consistência, aí especificamente falando até a jornada do 6 em 7, até chegar no 6 em 7? Cara, o que você abrir mão dessa consistência, seja no conteúdo, seja em marcar a data do lançamento, seja debriefar, enfim, qual que é a consequência disso? A consequência de não ter consistência com aquilo que precisa de consistência. É não ter resultado. É uma vida que eu sobrevivo e não vivo. A gente não está programado para crescer. A gente está programado para sobreviver e não morrer. Por isso a gente vai deixando as decisões sempre para depois. Porque enquanto eu tenho mais decisões, eu tenho mais chance de sobrevivência. Eu só decido quando a dor é maior. É o jeito que a gente programa. Então, eu sabendo disso, eu coloco uma dor maior artificial para fazer isso. Faz tempo que eu não preciso mais fazer disso. Porque por muito tempo eu fiz uns desafios que eu vivi 365, chegando em 200. Você fala assim, por que eu fiz isso? É 200 dia de Natal. Meu Deus, não preciso fazer isso por dinheiro. Por que eu estou fazendo, sabe? Então, a consequência é ter uma vida depressiva. Não sei se clinicamente depressiva, mas uma vida que você não tem crescimento. Você acha uma mola encolhida. Cara, você falta academia várias vezes, você acha que aquilo é muito bom, a consequência é a morte. Mais cedo. É a morte. Só que ela não vem devagar, não vem rápido. Ela vem devagar. Aí você toma um susto, você fuma, toma um susto, aí você para de fumar, né? Mas você não precisa esperar esse dia. Mas quem não faz exercício vai morrer mais cedo, estatisticamente. Ou pior, vai viver mais inválido. É muito louco.
vai morrer menos tempo e, quiçá, o tempo que você fez, você vai ter mais chance de câncer. Você vai ter mais chance de Alzheimer, que eu acho que é pior que câncer, né? Eu tenho mais medo de Alzheimer do que de câncer. Pô, Alzheimer é foda, não sei se alguém tem um parente que já teve ou conhece, é bem desafiador, assim, é um desafio muito grande. Alzheimer é foda. E exercício, estatisticamente, segundo o YouTube, então deve ser verdade. Não, é verdade, exercício é uma das coisas que, cara, médico discorda de muita coisa. Mas eu desconheço um que discorda de exercício. Desconheço. Tem algum aí que discorda de exercício? Às vezes ele, sou mais assim, mais assado, esse negócio aqui, mas exercício não. Então, assim, a consequência é a morte lenta. E a consequência da falta de consistência é a morte lenta do seu sonho. O que quer que seja o que você aspira. É verdade que a gente tem um tempo limitado de vida. A galera aqui, todo mundo vai morrer, não sei se vocês sabem, tá? Eu brinco, eu devo ter mais uns 25 anos surfantes, de que eu ainda vou conseguir surfar. Mas a máquina vai degradar. 20 vezes na Ilha da Melancia? Eu não sei o que é a Ilha da Melancia, não. O que é a Ilha da Melancia? Você sabe. A galera sabe. Da piada que o Lorival fez. Tem que ver podcasts anteriores para entender essa piada, né? Mas beleza, Érico. Para um expert que está... Perdeu. Beleza, para um expert que está querendo ficar comprometido, que está aqui com a gente, que ouve o que você está falando, não, cara, então eu vou me colocar em situações que a dor vai ser grande se eu não cumprir aquilo e tal. Mas também tem vários lançadores que estão aqui e que experts não estão presentes ouvindo isso e que a vida deles está acontecendo no consultório, acontecendo no escritório deles e que, como que o lançador pode fazer o expert enxergar isso? Eu acho que você não consegue fazer o expert enxergar nada. Assim, no começo é complicado, porque olha só, o expert tem a vida dele, eventualmente ele ganha dinheiro numa alguma coisa, ele tem segurança, tem que entender empatia pelo seu expert, ele tem segurança que aquilo vai dar certo. Então, eventualmente você tem que construir resultados até que ele fala, cara, gastar mais tempo aqui é melhor para mim aqui, você não precisa educar ele vai ver que é melhor. E tem expert que vai ver e tem expert que não vai ver. Por exemplo, se fosse eu faria o processo inverso, Érico, né? Isso é mais particular. O que é que te fez ver esse sonho? Eventualmente participar de um lançamento, mais especificamente participar do mundo paralelo. Você vê aquela coisa, é um ambiente que demonstra isso. Eu falo assim, se foi assim que eu vi, por que eu não trago o meu expert aqui? O expert não vem. Será que é uma parceria que eu quero? Nem 3 dias de evento para você não vir? Então, assim, eu me pergunto essas coisas. Como que foi? Você falou de mundo paralelo, você foi para um evento parecido com o mundo paralelo e você enxergou isso? Não, eu vi um lançamento. Eu vi só 3 vídeos e eu falei, meu Deus, aleluia. Uhum. Eu vi a luz, assim, mas nem todo mundo vê, tá? Tem gente que não vê. Eu vi. A coisa do empreendedor é visão. Visão é uma coisa que a gente tem, a gente viu. E não adianta botar seu óculos na outra pessoa, porque ela deve ter uma outra prescrição. Você coloca o óculos, você vê e bota no outro cara e não vê. Mas eu tento fazer isso. Trazer para um evento é uma ferramenta para testar. Uma outra que eu teria testado, eu pegaria, se o expert fosse um profissional liberal, por exemplo, se já tivesse cliente. Eu faria, vamos supor que ele seja um médico. Eu pegava um lançamento só para os clientes dele. E faria lançamento para ele vender mais consulta, ou o que quer que seja. Mas eu falaria isso uma coisa, eu vou fazer um lançamento. Eu usaria o relâmpago, tá? Um relâmpago para o cara vender mais consulta de forma íntegra. E eu falaria o seguinte, eu vou fazer isso, mas você tem que me prometer que você não vai se viciar. Que isso aqui vai ser viciante, o dinheiro que vai entrar. E aí, cara, eu falaria, e eu vou propor que o lucro desse lançamento, eu não bote nem a mão nem você. A gente use para criar o nosso negócio. E eu pegava e vendia com os lançamentos um monte de consulta, fazia esse expert atender igual um condenado. Para ele gostar de atender depois, meu Deus, agora vamos trazer escala? É o que eu faria isso, uma coisa rápida para ele ver. Se ele já atende, ele tem cliente, ele tem uma lista de clientes. Fechou. Um lançamentinho relâmpago, uma oferta irresistível, diferente, é quase antecipar uma Black Friday.
Ou não precisa ser desconto, pode ser um bundle. E faria isso e falar, a gente vai fazer isso. Você topa? Eu topo. Excelente. Se não produzir resultado, é isso. Com 0 dinheiro, você consegue fazer isso. Aí ele começa a ver. Ele começa a ver, Primeiro que é gastei bom, pouco tempo, né? E ele vai ter que entregar tudo. Isso vai ser massa. Ele começa a ver que talvez ter a legenda lotada não é tão bom quanto ele gostaria. E pode ser que sim, mas você tem que fazer ele prometer que ele não vai se viciar. E prometer que a margem de todo vai ser usada para a criação do negócio, para ele parar de carregar balde de água e construir um aqueduto, né? Porque o expert, na maioria das vezes, ele pode até ganhar bem, mas eu vou chutar que ele está carregando balde de água, né? Tentando transferir água de um reservatório para o outro, carregando balde. Se ele parar de carregar, não tem água. Então, a gente vai construir um aqueduto, tal. Aí botava um balde na frente dele, falava, chuta o balde. Pô, boas analogias, cara, do óculos, do Eu tirei balde essa... d'água, eu acho que eu tirei essa agora. Essa não, Mas do óculos foi nova. Foi boa. Não, já usei ela. Quem me ensinou a do óculos foi a Barry. Sério? É, Eu não lembro dessa, não. Mas essa é enfim. dela, dando os créditos, né? Ô, Érico, e você deu algumas alternativas aí para quem, de repente, não conseguiu envolver o expert na mesma visão, mas a gente sabe também que acontece de você fechar uma parceria, estar na jornada e no meio da jornada você perde o expert ou você perde o seu lançador. O que você faria? Você, obviamente, não lança ninguém, mas o que você faria se você estivesse nessa situação? Do tipo, estou tentando construir meu aqueduto, estou tentando chegar nessa jornada, mas rompi a parceria por qualquer motivo. Eu ficaria muito melhor que todo mundo em prospectar. E eu não prospectaria quando eu precisasse. Eu prospecto quando eu não preciso. Trabalhei em banco há muito tempo. Dica para vocês que um dia vão pedir um empréstimo para o banco, empreendedores ou não. A melhor hora para você pedir um empréstimo para um banco é quando você não precisa. O cara quer jantar com você, quer fazer, vamos lá. Abre uma linha de crédito quando você não precisa. Porque na hora que você precisar, ele não quer jantar com você, ele não quer nada, o juro está lá em cima. Então, a melhor hora para você encontrar o seu segundo, o seu expert, é quando você não precisa. Não precisa mais de 2 ou 3, não. É quando você não precisa. É a hora que você está mais relaxado, você não está desesperado. E eu ficaria melhor que todo mundo em prospectar, mandar as mensagens, tentar entender, conversar, network. E aí você tem muito mais gente, é bom de marketing mesmo. O marketing, cliente às vezes corre atrás de mim, assim, não querendo ser soberbo e tal, mas esse efeito acontece, porque eu sou bom de marketing. Isso é bom, é uma boa coisa. Recomendo o empreendedor ser bom de marketing. Quando ele não é, ele tem que correr atrás de cliente. Então, quando mais você tem isso, você tem. E a regra é entender na vida, eu descobri. 3 é 2, 2 é 1 e 1 é? 0. 1 não é igual a 1. Te ensinaram errado na 5ª série. 1 é igual a? 0. Explica mais sobre isso, Érico. Cara, quando você tem 1, você perde, você fica com 0. Você tem 2, na verdade você não tem 2. Você tem só 1, estatisticamente. Porque a vida não é perfeita. As pessoas têm... A vida acontece. As pessoas às vezes ficam doentes, as pessoas nascem, morrem, mudam disso, aquilo. Então, quando você tem 1, você tem 0. Você precisa ter 10 para ter 9? Não, também não. Mas se você tem 1, você tem nenhum. E quando você entende que você está com um expert, você está com nenhum, aí você começa a trabalhar no seu segundo antes de precisar, para você ter menos gap entre o que vai acontecer estatisticamente entre uma coisa e outra. 2 é 1 e 1 é nenhum. Isso é, inclusive, a frase, não é nem minha, eu vi num podcast do Jocko Willing, que é Navy SEAL, lá, os caras da Força Especiais. Você tem uma arma só, você não tem nenhuma. E, no caso dele, é questão de vida ou morte, literalmente. Então, o que a vida dele depende, ele não tem um. Ele tem, porque tem um, tem nenhum. Então, ele tem 2. E aí, quando 2 vira 1, o que ele faz? Antes de 1 virar nenhum, ele vira para 2 de novo. Não na hora do desespero. É você antecipar a natureza da vida. Legal. Mas você pensa nisso... quando, digamos assim, o gato subiu no telhado, você está com um expert e, dependendo do gato subiu no telhado, eu vou procurar outro,
Ou você, sei lá, você não acredita que aquilo que você foca tende a se expandir? Sei lá, vou ficar com um expert para se expandir para caramba. O conceito de um em nenhum é em tudo na vida. Se você tem um funcionário que só faz aquilo, você não tem nenhum. Você tem você, porque quando ele deixar de fazer aquilo, principalmente se vocês estão começando, quem que vai fazer? Você. Agora, eu tenho uma empresa com 147, se não me engano, tá? Então, eu já não funciona mais para mim tapar esse buraco, né? Não consigo mais, é grande demais o projeto. Então, nunca tenho um, tenho dois, porque eu quero que eles vão embora. Não, pelo amor de Deus. Mas se eu tiver um mínimo de responsabilidade pelo trabalho que eu faço por vocês, vocês esperam isso de mim. Para ter consistência é isso. Se eu tenho uma meta de ser de 5 vezes na academia por semana, eu não tenho que ir 5, eu tenho que ir quantas? 6. Porque 6 é igual a quanto? 5. Todo mundo que tem filho sabe. 6. Se a sua meta é realmente 6, se é realmente 5, você tem que ter 6, porque 6 é 5. Faz sentido? Em tudo na vida, não só com expert. Com tudo. Agora, não preciso ir 25 para ir 5, entendeu? Aí eu estou exagerando. Mas 5 é 6. Na verdade, 6 é 5. 5 é 4. Porque a vida acontece. Se a gente aprendesse um pouco mais de estatística na escola, mesmo um pouco de geometria, eu ainda acho, se eu fosse fazer uma reformulação no ensino fundamental, eu estudaria menos da matemática, menos geometria e álgebra. Não estou falando que eu estudaria nada, porque a gente estuda trigonometria, geometria, essas paradas, os ângulos do triângulo e tal. Eu acho que, sei lá, eu não sei se eu entraria tão a fundo ali. Os polinômios, muito louco, né, cara? Os polinômios lá, que eu nem lembro, lembra aqueles polinômios? É muita álgebra na gente. Eu tiraria um pouco daquilo e ensinaria um pouco de estatística. Quando você começar a entender estatística, você sabe que 5 é 4. E você para de resistir isso. Principalmente quando você está buscando listar experts, né, para que você vai abordar, né? Aí que estatística e grandes números entra com força, né? Quanto mais você tem para escolher, melhor para eles e melhor para você. Para eles não necessariamente, mas para você é. A chance de você estar menos apegado, aquela coisa toda. É importante. O segredo está no marketing, de você entender que marketing é importante. Você não faz isso quando você não precisa. Você faz isso quando você precisa, quando você não precisa. Essa é a sacada. Antecipação. Xadrez, gente. Você tem que jogar xadrez. São 3 movimentos à frente. E aí você tem menos estresse. Ô, Érico, vou mudar um pouco drasticamente de assunto. Apareceu no outro episódio desse que a gente gravou como conciliar a vida pessoal com a vida de lançamentos e tal, mas a pergunta que eu quero fazer agora é um pouco diferente disso. No começo da jornada, acaba que tem muita gente que faz essa divisão, porque ainda está no emprego CLT, ou porque atende no consultório, ou o que quer que seja, e vai começar a entrar no digital, e vai entrando aos poucos. O que você acha que é o 80-20 da prioridade se você tem um problema de tempo? Tipo, eu obrigatoriamente vou me dividir entre múltiplas jornadas, ou porque é uma mulher que é mãe, tem família, etc. O que você acha que tem que ser a prioridade no começo até que você consiga jogar o chapéu do outro lado do muro? Eu acho que a prioridade deve ser, você senta no seu ano e coloca as coisas que são inegociáveis para você. Se é uma prioridade fazer o 6 em 7, tem que estar as datas do seu lançamento. Devia colocar um pouco de férias também, porque senão você vai pifar 1 hora. Então, um pouco de férias, e você coloca as prioridades. No jarro, naquela analogia clássica, coloca as pedras maiores. Porque se você for tentar colocar essa pedra maior, depois não dá. Coloca areia no jarro, não coloca a pedra maior. Mas se você colocar a pedra maior, depois você coloca as pedras menores, elas vão entrar ali. Então, quais são as pedras maiores para você esse ano? Cara, para alguns de vocês, uma das pedras maiores pode ser saúde. Uma das minhas pedras maiores é saúde. Agora, é muito difícil alguém marcar uma reunião comigo entre 8 e 9. Muito difícil. Acontece em caráter de exceção? Acontece. Mas tem que ser, o mundo tem que estar caindo. Porque aquela pedra é inegociável para mim. CrossFit, né? Eu faço cross. Inclusive é fácil, né? Todo mundo que faz cross é só esperar um pouquinho que ele fala, né?
Deixa ele falar. Então eu faço. Eu tenho uma segunda pedra maior com os meus filhos. Eu vou surfar uma vez por semana com meu filho. Acontece na segunda-feira. Amanhã vai acontecer. E, claro, às vezes ele está doente e tal, mas, cara, é difícil às 4 horas da tarde alguém marcar uma reunião comigo. Eu tenho uma reunião com ele. Tá. E, porque isso é importante. O seu filho cresce, né, e tal. Então, ele uma hora vai passar. Então, essa é uma pedra maior na minha vida. Então, de repente, não é na sua, tá? Tá tudo bem, mas aquela uma hora massa. Inclusive, a gente vai surfar, a gente fica lá no barquinho, surf Nutella, a gente conversa. É aquela hora que a gente conversa sozinho, sabe? É massa que eu vou surfar sozinho com ele, não vai com a mãe, porque quando você vai com o filho, só com o filho, você tem uma conversa diferente, sabe? Com a mãe tem uma dinâmica diferente, né? Eu acho que tem uma energia diferente, que é importante também, mas eu gosto de ter umas dinâmicas só com meu filho, só eu também e tal. Mas, assim, é uma pedra que eu decidi, eu não negocio aquela. E o resto, velho, vai negociando. O resto vai entrando. Vai entrando, e naturalmente entra. Agora, se você não colocou a pedra maior, acabou. Então, você tem que fazer uma decisão. É fazer 6 em 7? Pô, coloca as pedras maiores. Por exemplo, no seu caso, é de fazer o 6 em 7. 3 pedras maiores são os 3 eventos que vão aqui no Insider para você expandir isso. Isso aqui vai ser difícil tirar. Tem que ter um caso muito drástico para tirar. Aí já chego, aí você combina as coisas, já compra as passagens. Porque se eu não comprar a passagem, a tentação vai ser grande. E aí eu vou comprometendo, e o resto vai preenchendo. Não, legal. Essa é a única, a maior, assim, tipo, para mim é o que funciona. Outras coisas, planejar quando dorme, o próximo dia. Eu já tentei e não funcionou comigo, tá? De repente funciona com vocês. Cara, quando eu estou à noite, eu quero dormir mesmo, e quero planejar não e tal. Mas eu coloco essas pedras maiores e o resto vai entrando. Legal, e você falou, quem está comprometido para o 6 em 7, né, que é o que a gente está buscando aqui, né, nesse podcast. Você falou de data de lançamento e de vir presencialmente a esses eventos. Por que a gente faz presencial e não faz, por exemplo, online ou híbrido? Qual que é o valor de estar aqui presencialmente? Né? Olha, é muito mais barato fazer online para mim, muito mais barato. Você não tem noção quanto custa trazer esses microfones para cá, essa lista, você não tem noção. Esse palco aqui que a gente está, nossa senhora, se eu te contar, vocês não têm noção. Às vezes eu faço os eventos com Plat e tem umas mesas com esse pano aqui, tá? E tem, sei lá, umas mesas aí, os caras assim, você sabe quanto custa só essa desgraça desse pano? Na mesa, o pano, a toalha, num evento para 70 pessoas, mais ou menos, R$10.000. Dá vontade de ter as toalhas, né? Lavar em casa. Mas 10 mil. Então custa caro. Por que eu faço? Porque é o seguinte, o que me difere, eu acho, uma das minhas características boas, é que eu sou obcecado mais com o resultado do que com a comodidade. E quando as pessoas vêm em evento ao vivo, elas saem com uma energia maior. Então, primeira coisa, a energia é diferente. Alguém aqui sentiu uma energia diferente do que um Zoom? E energia, velho, move. Energia é importante. 2, quando eu estou presencialmente aqui com vocês, a galera de casa que está escutando a gente, sabe se Deus está escutando a gente, enquanto provavelmente vai estar fazendo outra coisa. Lavando a louça, levando esporro, levando pagando lixo para fora, pagando PVA, os filhos batendo, tentando, mamãe, aquilo, né? Tipo, sim, naturalmente, uma coisa natural. Quando eu trago vocês para cá, eu isolo vocês por, sei lá, nesse caso, 2 dias. Eu tenho a atenção de vocês. Quanto mais vocês prestam atenção em mim, mais vocês consomem o conteúdo, naturalmente, vocês consomem realmente, então ele entra mais na cabeça de vocês, isso juntando com a energia maior. 3, a vida do empreendedor é trocar ideia com outras pessoas. A gente acha que às vezes uma coisa é muito difícil, aí conhece um coleguinha que fez e acabou passando. Então você se inspira, você troca, você faz parceria. Muita gente encontra um lançador, muita gente encontra um expert, muita gente encontra alguém para prestar serviço. Muita gente encontra alguém com a mesma dor. Renovar a fé, né? Renovar a fé. Por que você vai na missa? Para a galera que vai na missa. Tudo, você sabe o que vai acontecer lá, meu. Não é possível que você não sabe. Inclusive, nem tão diferente é. Mas você vai lá para simplesmente, é um ato para você dizer para você mesmo, para algumas pessoas, eu não estou querendo simplificar quem sou eu para fazer isso, tá? Não entendo nada dessas coisas, não. Mas toda vez que você vai na missa, você renova a fé. O padre fala a mesma coisa. De novo, e aquilo entra, talvez de uma maneira diferente na sua cabeça, e você fica mais com fé. Ajuda a renovar a fé se você vai na missa, no culto. Você ajuda. Então, tudo isso gera mais resultado. E o que é o nosso diferencial
é o resultado. Eu desconheço ainda alguém que gera, cujos alunos no ano passado gerou mais resultado que esses alunos. Ainda. Não quer dizer que não tenha, tá? Não sei se tem o IBGE do resultado do marketing digital, não estou falando isso, tá? Não sei, mas eu desconheço em prints, em negócio. Então, eu vou investir parte da herança dos meus filhos na minha margem de lucro para isso acontecer, porque isso vai voltar, porque quando vocês tiverem resultado, eventualmente, a minha empresa vai crescer no longo prazo. Por isso que eu estou aí há 10 anos, ainda no topo do jogo, de resultado. Total. Então, eu faço isso porque eu não vendi conforto para vocês. Inclusive, é desconfortável estar aqui. Confortável estar no sofá, ir no banheiro a hora que você quiser. Comer o que você quiser, não o que o restaurante fala que você tem que comer ali. Isso é confortável. Isso é conforto. Então, eu não vendo conforto, eu vendo 6 em 7. Eventualmente, lá no final do curso, vai gerar um conforto maior. É o sonho, né? Conforto maior, liberdade maior, importância, um monte de coisa. Mas eu não acho que é um conforto momentâneo maior. E aí, como eu acredito por essas razões, que eu tenho mais atenção de vocês por causa disso e disso daquilo, eu vou meio que pagar o preço. E vocês também, né? Porque vocês tiveram que viajar, é mais caro para vocês. Isso não é bom para mim, não. Quanto mais dinheiro vocês gastam com a Azul, com a Gol, é pior para mim. Mas eu acho que isso vai dar ROI. Por isso que eu faço. E, ó, dito tudo isso, eu testei virtual, tá? Eu testei. Falei, vai que... E não tive meus números não eram os mesmos. Câmera desligada, né? É básico. A gente, hoje, em mentorias, a gente acompanha 1 a 1, né? Então, a gente sabe. Cara, o cara pisou e sentou a bunda nessa cadeira, a velocidade de 6 em 7 dele aumenta drasticamente. É nessa cadeira aí que vocês estão sentados. Essa aí, ó. Para a gente encerrar, Érico, o que você falaria tanto para eles quanto para quem está vendo de casa que ainda não chegou no 6 em 7 ou para quem já chegou no 6 em 7, mas quer chegar na faixa preta, que mesmo com todos esses obstáculos, o que você deixaria para eles assim, não desistirem da jornada, para eles continuarem seguindo passo a passo, seguindo... Procure o desconforto. Não é espere o desconforto acontecer. Procura o desconforto. Vai atrás do desconforto. Estou com medo de gravar vídeo? Vou gravar 2. Quero o dobro de desconforto. Você não corre, você dobra. Procura o desconforto. Porque, eventualmente, quando você fica até mais calejado, sabe? Você vai procurar ser desconfortável. Intencionalmente. Intencionalmente, né? Você vai procurar um não. Eu estou com dificuldade de arrumar um expert... Meu objetivo não era nem conseguir um sim, é conseguir 20 nãos. Eu quero levar não até o não me pegar mais, não entrar mais debaixo da minha pele. Se o não ainda te causa desconforto, procura não. Porque aí você fica menos medo do desconforto, eventualmente você faz o que tem que ser feito. Cara, tá difícil de acordar para ir na academia? Acorda 1 hora mais cedo. Tá difícil de acordar? Acorda 2 horas mais cedo. Procura ser mais desconfortável, porque 1 hora o seu corpo entende, ó, deixa eu ficar feliz que eu estou acordando às 5, porque senão eu vou acordar às 4. Fica feliz que sei lá, é desconfortável com isso, porque senão eu vou usar a técnica do Pix. Sacou? Procura o desconforto. Aquele que procura o desconforto tem uma vida confortável, eventualmente no longo prazo. Aquele que evita e resiste o desconforto vai ter uma vida mais... na minha opinião, pelo menos posso falar por mim mesmo, mais depressiva. Eu não quero falar isso numa conotação clínica, não, tá? Porque eu não entendo dessa coisa. Mas é isso, procure o desconforto. Por que os caras que chegam lá em cima entram em depressão? Quantas vezes não conhece um ídolo que entrou em depressão? Porque a vida não tem mais desafio. E aí os terapeutas aí, tem terapeuta aí? Eles fazem as terapias com os caras ricos também. Cara rico compra terapia? Compra. Se ele não tiver um outro desafio, ele vai para a terapia mesmo. Para o remédio, nada de errado com isso, você tem que ser tratado eventualmente. Mas é o futuro. O que faz o que você ser quem você é hoje não é o seu presente. Nem o seu passado, apesar da gente achar que é o passado. É o futuro.
Se o meu futuro é fazer um 6 em 7 amanhã, eu entro se eu tenho a certeza disso, né, interna, aquela certeza interna, eu entro em profundo desconforto. Porque o meu futuro é melhor. Agora, se você fatura 10 milhões de reais por ano e o seu futuro é cair, você entra em depressão. Hoje, com os 10 milhões na conta. Então, procurar o desconforto. Cara, procurar mesmo. Muito bem, esse foi mais um episódio do podcast 6 em 7, dessa vez com essa galera posso dar um dever de maravilhosa. casa? Só porque agora ia fazer o... Ah, tá, não, Não, tudo bem, pode fazer. Vocês querem um dever de casa? Cara, eu não sei como é que eu posso treinar, procurar o desconforto. Tem um jeito simples que todos vocês podem fazer. Tem uma coisa que é extremamente desconfortável para a maioria de nós. Banho gelado. Aí. 6 em 7, todo dia, conteúdo todo dia, sim, mas banho gelado não. Para aquele que quer treinar a procurar o desconforto, e reza a lenda, segundo o YouTube, que faz bem para a saúde. Depois você pergunta para os médicos o que entende. Se você não tem nenhum desconforto, só treina esse. Uma vez por semana, eu vou procurar o desconforto intencionalmente, sem precisar, eu vou tomar um banho gelado. Se você morar no Nordeste, nem tão gelado é. Você tem que fazer as coisas que eu faço. Mas, cara, isso é massa, porque uma vez que o desconforto passa no ser o seu pior, e é desconfortável, tá? Até hoje para mim é. Mas é procurar. Então, aí um dever de casa. Tá muito confortável, a vida está muito boa, é porque você está tomando banho quentinho. Procure, e não vai fazer mal. Claro, consulte seu médico, se isso faz mal para você e tal. Não sou médico e tal, mas eu nunca vi alguém que morreu de banho gelado. Eu nunca vi. De chuveiro, não. Mas é uma boa tentativa. E uma vez que você procura desconforto em coisas mais simples, que você pode executar, você vai entrando para outra. Cara, agora eu vou procurar o desconforto de ser criticado. Enquanto alguém não te criticar, de encontrar meu primeiro hater, cara, ele deve estar aí. Alguém aqui é hater? Hater convertido. Show, ainda não. Eu vou encontrar. Pode? Agora? Valendo? Espera aí um pouquinho. Se você é hater, deixa um comentário aí pra gente bater um papo. Fechou. Galera, esse foi mais um episódio do podcast 6 em 7. Agora sim, com essa galera incrível do Insider. A gente se vê no próximo episódio. Beijos. Tchau. Oi.